Om Brahma Parmam Brahmahavir Brahmagno Brahmanahutam Brahmaiva Tena Gantavyam Brahma Karma Samadhina. Om Brahma Padmam Brahmahavir Brahmagno Brahmanahutam Brahmaiva Tena Gantavyam Brahma Karma Samadhina. Hari Om. Essa oração que eu acabei de entoar, ela é uma parte, uma frase, né, da Bhagavad Gita, do capítulo 4 da Gita, onde nós usamos essa oração como uma preparação, como uma oração antes de ingerir um alimento, antes de almoçar, ou jantar, ou tomar um café da manhã. É como se nós estivéssemos fazendo uma saudação àquilo que nós vamos ingerir. E aí, essa frase, ela é uma frase, esse trecho, né, é um trecho muito importante desse texto Gita, né? Todo o Bhagavad Gita é muito profundo, tem um ensinamento muito sério para quem é um Karma Yogi, né? Pessoas como nós que trabalham, que pagam contas, que têm filhos, que têm relacionamentos, que vivem essa vida, né? Essa vida normal no Vyavahara, né? Essa vida de coisas, de afazeres. Não é a vida de um sannyasi, né? Não é a vida de um renunciante. Então, todo esse texto, o Bhagavad Gita fala para nós que somos Karma Yogis, né? Que somos pessoas que estão sempre agindo, sempre fazendo coisas. E aí, uma ação interessante, que é a oração, que são os mantras, né? Essa é uma ação que gera um mérito, que gera aquilo que nós chamamos de punya. Nós fazemos as orações em alguns momentos do dia, ao acordar, ao tomar banho, ao se alimentar. Então essa é uma oração feita na hora da alimentação. E você deve ter percebido que nessa recitação nós falamos várias vezes a palavra Brahma, Brahma, Brahma. E aí, não é cerveja, não é aquela que você conhece aqui no Brasil como a cerveja. Nós estamos falando de Brahma, esse absoluto, ilimitado, livre de qualquer qualificação. Nós estamos falando da consciência, dessa coisa que todos nós somos idênticos, né? Em todos nós a mesma coisa, Brahma. E aí então essa oração vai falar o quê? Om Brahma Parman. Aí o que é Aparman? Aparman é aquilo que é o instrumento da oferenda. Nós estamos falando sobre uma oferenda, sobre alguma coisa que está sendo oferecida ao fogo. Você vai reconhecer isso nessa invocação. Brahma Parmam Brahmahavir. E aí, o que é o Ravi? Ravi é a oferenda, aquilo que eu ofereço, aquilo que eu estou oferecendo. Brahmagna, Agni, no fogo. Então, toda a oferenda eu coloco no fogo. Não sei se você já teve a oportunidade de participar de algum ritual do fogo tradicional hindu, um Rutan ou um Agnirota, que é um sacrifício feito no fogo. Você vai colocando no fogo algumas coisas e aí você vai fazendo algumas mentalizações e jogando nesse fogo que está sendo alimentado por ghee. Você vai jogando
no fogo algumas sementes, arroz e alguns temperos, algumas coisas assim, você vai fazendo esse sacrifício, essa ação para gerar um mérito, para gerar um punho. É uma ação positiva. E às vezes você faz um ritual assim pela saúde, pela prosperidade, pelo bem-estar dos seus familiares, pela harmonia na sua casa. Tem vários rituais. E aí o sacrifício do fogo é um ritual bastante comum, bastante tradicional. Então aqui nós estamos falando disso, desse sacrifício, o instrumento, a oferenda e o fogo, aquilo que vai ser ofertado no fogo. E aí o mantra está dizendo o quê? O mantra está dizendo que tanto o instrumento, né, da oferenda, tanto a oferenda, aquilo que eu uso para oferecer, e o fogo, eles são a mesma coisa, eles são Brahma. Então, Brahmaparnam, Brahmahavir, Brahmanao. Então, todas essas três coisas são Brahma, não tem diferença nenhuma. Então, a minha oferenda, aquilo que eu ofereço, tudo é Brahma. E aí, Brahmaivadena Gantavyam, Brahmakarma Samadhina. O mantra continua nessa mesma linha de raciocínio, dizendo que o fogo, a oferenda, tudo aquilo que eu faço, todas as minhas ações, todas as ações karma samadhina, a minha ação, ela é Brahma agindo. Então aquela pessoa que produziu o alimento, é muito bonito pensar isso, né? Primeiro a gente tem que pensar como é que o alimento chegou até nós. Aí você pensa, por exemplo, você pega a tua ervilha na sua casa, sua lentilha, e aí você consegue imaginar quantas mãos ali, né, trabalharam para que essa lentilha chegasse até a sua mesa, desde a pessoa que plantou, desde a pessoa que colheu, apesar que eu nem consegui imaginar uma pessoa colhendo, hoje em dia deve ser uma máquina enorme, mas é comandada por uma pessoa, né? Desde quem colheu, de quem levou essa lentilha, esse arroz, esse grão, que quer que seja, para um lugar de distribuição, a pessoa que empacotou, que distribuiu, a pessoa que carregou isso num caminhão, que trouxe isso até um local onde você for comprar, o supermercado, a feira, o que quer que seja, e a gente pensa em tudo aquilo, né, que a gente traz para dentro da nossa casa. Quantas mãos trabalharam para que você se alimentasse daquela coisa, seu arroz e feijão, do seu dia a dia, né? O arroz e feijão do seu almoço, do seu jantar. Esse chá que eu estou tomando, essa erva, né? Quanto que essa erva viajou, quantas mãos trabalharam para que eu tivesse agora esse momento aqui de tomar um chá quentinho. E aí, essa invocação, essa oração é para que você reconheça que Brahma, essa consciência, essa plenitude, essa totalidade, ela está presente em todo esse processo. Ela está presente, idêntica em tudo isso. Todas essas pessoas que fizeram com que esse alimento chegasse até você, o próprio alimento é manifestação de Brahma, o fogo que produz o alimento, que aquece a água do chá, é Brahma. Qualquer coisa existente é Brahma. Então, ao fazer essa oração, nós estamos fazendo um reconhecimento da natureza essencial de todas as coisas, aquilo que anima todas as coisas, aquilo que mostra, às vezes nós olhamos para o mundo e vemos as coisas pela aparência, né, que é o mais comum. Nós não reconhecemos a natureza essencial das coisas. Mas a gente olha para a maçã e vê só a maçã. Nós não conseguimos observar que a maçã é água, que a maçã é terra, que a maçã é o calor do fogo, do sol, perdão.
que a maçã é uma junção de muitas coisas para que aquilo seja uma maçã, para que ela vire uma maçã, assim como você. Você é a união de vários elementos, de várias coisas, para que você seja você. E existe uma coisa, uma inteligência por trás de tudo isso, uma inteligência que coordena toda a natureza para que ela aconteça dessa forma, para que a maçã seja maçã, para que a pera seja pera, para que você seja você. Existe uma inteligência por trás de tudo isso, que preserva a ordem, que preserva todas as coisas. Isso, o nome que nós usamos para essa inteligência é Brahman. Então, Brahman é aquilo que eu sou, aquilo que é o fogo, aquilo que é o chá, aquilo que é a água, aquilo que é a erva, é aquilo que é o que você vai se alimentar, é quem fez esse alimento, é quem produziu esse alimento. Brahma é a terra a qual foi plantada a semente. Então essa é uma reflexão muito profunda, muito bonita, um trechinho de nada do Bhagavad Gita mostra a profundidade desse texto. Então, fazemos essa oração, como eu já disse, vou repetir. Fazemos essa oração sempre antes de se alimentar. É só um jeitinho de você dizer valeu aí por esse negócio ter chego aqui nessa perfeição. Porque se fosse eu a criar um arroz, eu não sei nem por onde começar. A gente já pode saber plantar, mas como é que a gente faz a natureza do arroz, né? O arroz virar arroz, como é que a gente faz a lentilha virar a lentilha? E aí a gente percebe que existe toda uma inteligência por trás de todas as coisas, e é essa inteligência que preserva a ordem de tudo. Então vamos fazer esse mantra mais uma vez. Eu vou fazendo pedacinho por pedacinho. E aí você pode repetir. Logo em seguida. Eu faço de um tempinho. Om Brahma Parmam Brahma Avi Brahmagnau Brahmanahutam Brahmaivatena Gandavyam Brahma Karma Samadhina Om Brahma Parmam Brahma Havi Brahmagnau Brahmanahutam Brahmaivatena Gandavyam Brahma Karma Samadhina Harihi Om. Aproveite a sua refeição e bom apetite. É bonito a gente pensar, né, no apetite, o que seria o alimento se nós não tivéssemos o apetite, não tivéssemos a vontade de comer. Então, que tenhamos apetite, que consigamos enxergar essa realidade, dessa realidade por trás de tudo, né? Que é a natureza de todas as coisas, aquilo que anima todas as coisas, a essência de tudo. Como diz o meu professor,
O professor gostava muito de usar um exemplo. Ele sempre pegava um potinho de barro, assim, e aí ele sempre usava esse exemplo do potinho de barro. E ele falava qual que era a natureza essencial do pote, né? Então, ele às vezes até fazia uma brincadeira numa comparação de um potinho maior e um potinho menor, e o potinho menor tinha uma sensação de inferioridade em relação ao pote maior, ele não se sentia tão bonito, tão legal, ele não conseguia ter tanta água dentro dele quanto o pote maior, e aí ele fazia toda uma brincadeira com esses dois potinhos. E aí ele sempre falava assim, e se eu quebrar esses dois potes aqui, o que nós vamos ter? E aí ele sempre chegava, acompanhando a explicação, se você sempre chegar à conclusão de que a natureza essencial do pote é barro. Então, quando nós fazemos essa invocação de Brahma, é para isso, é para que a gente reconheça que a natureza essencial de todas as coisas é Brahma, o absoluto, a inteligência que tem e que preserva e mantém a ordem de todo o universo. Hariom.